Fala, galera do Pod no Sofá. Estamos aqui mais uma terça-feira, né, Cleber? Que beleza, hein? Mais uma terça, Matheus. Pô, graças a Deus, mais um episódio. E hoje eu tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar, Cleber. Vão se inspirar e se conectar com essa história aqui maravilhosa, Matheus. Sem dúvida alguma, cara. Está recebendo aqui hoje a Rubiane, uma mulher que tá num ambiente predominantemente masculino e vem se destacando, que eu acho que vocês vão se inspirar muito com essa história. Rubiane, dá suas honras, por favor, pra gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente já se conhece e a gente já se conectou. E eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. E para mim é um prazer estar aqui compartilhando minha história com vocês. Prazer é nosso, Rubiane. A gente quer saber tudo da sua história, né, Cleber? Tô curioso demais, cara. E a gente sabe raso, já foi uma inspiração para poder trazer você aqui. Tá? E hoje a gente vai aprofundar nessa história aí, que tenho certeza que vai impactar muitas mulheres e pessoas, não só mulheres, porque se conectou com a gente, vai se a gente que homem se inspirou, né, Cleber? Com certeza. Ah, legal.
Legal. Matheus, mas antes da gente começar aí, o que o pessoal tem que fazer, Matheus? Isso aí, Kleber, meu Deus, toda vez é a mesma coisa e a galera não ouve, cara. Tem que pegar na mão. Se inscrevam no canal, galera. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais falar isso. Se inscrevam no canal. Segue a gente no Instagram e faz o que, Kleber? Mais? Spotify é onde ele deixa o like, deixa comentário. Comentário incentiva muita gente aqui, pessoal. Aí pra você que não tem tempo, que dá aquela desculpa, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, sabe o que você faz? Quando você estiver ali no seu trabalho, coloca o fone de ouvido e vai pra onde? Pro Spotify, Deezer, Apple Podcast, todas as plataformas de áudio disponíveis, né, Matheus? Tem desculpa, Kleber? Não tem. Não tem como ter desculpa, galera. É só dar o play e curtir um episódio maravilhoso como esse. Não sabe o que fazer? Só botar lá, @pod no sofá, acabou, você já vai achar a gente. Ou então, se tiver algum episódio favorito, só botar o nome da pessoa. Vai que lá, Rubiane Pires, você já vai achar lá ela. Então, é fácil, não tem desculpa, hein? Tô de olho. Rubiane, é um prazer, né, mais uma vez ter você aqui. Eu falo isso de coração aberto, né? É inspirador para mim poder ter você aí como convidado. Mas pra gente iniciar a conversa, antes de entrar nesse assunto de trabalho, eu queria entender quem é Rubiane, onde nasceu, como que veio parar no Rio de Janeiro. Conta pra gente. Meninos, prazer, como eu falei, prazer tá aqui contando a minha história. E eu, na verdade, pelo meu sotaque, todo mundo acha que eu sou mineira, mas eu não sou. Acho. Pois é, mas eu não sou mineira. Eu nasci em Barra Mansa, que é aqui, interior do Rio, mas eu fui para Belo Horizonte com 17 anos. Então, fui passar férias em Belo Horizonte, meu irmão já morava lá, e acabou que eu passei as férias lá, resolvi morar com meu irmão, e as coisas foram acontecendo em BH. Então, estudei em BH, comecei a trabalhar em BH, me formei em BH, casei em BH, tive filhos em BH e fiquei por BH. Então, criei raízes em Minas, acho que é por isso, essa é a origem do meu sotaque. Nesse contexto, ela é o quê? É carioca ou ela é... É mineira, né? Ou é mineira? É mineira. Na verdade, eu sou carioca, eu sou carioca do Paraguai e mineira do Paraguai. Porque não dá para distinguir. Apesar de que o sotaque de Barra Mansa não é um sotaque carioca também. É um diferente. Sotaque diferente. Mas eu sou uma mistura dos dois e super me identifico com o Rio, né? Então, como já tá na veia, super me identifico com o Rio. Mas de onde saiu o BH assim na sua vida? Os seus pais são de lá? Não. O meu irmão, ele conheceu a minha cunhada, que é casada com ele hoje, em Cabo Frio, que meu irmão morava em Cabo Frio, se apaixonou, ela morava em BH, ele foi pra lá, ficou com ela, acabou que eu fui junto. Então, em BH, eu só tenho meu irmão e minha cunhada, assim, de família. Cara, essa coisa de conhecer e ir para outro estado acontece muito. Eu tenho um tio meu, mas foi um movimento inverso. A minha tia era de Minas, ele era do Rio. Se apaixonaram, não sei como, naquela época, porque não tinha internet, não tinha nada. Como se apaixonou de Minas, eu não sei. Mas a minha tia saiu de Minas e veio pro Rio morar com meu tio até hoje. Casado já há 30, ela vai fumar essa ano, não sei nem ela veio então pro Ela veio pro Aí Rio. ela e o irmão fizeram o inverso, né? Ela conheceu o rapaz de Minas, casou, e seu irmão estava em Minas, conheceu uma menina aqui em Cabo Frio. Na verdade, meu irmão era daqui, de Cabo Frio, morava em Cabo Frio, trabalhava em Cabo Frio, e minha cunhada foi para Cabo Frio passar férias, conheceu meu irmão. E ela que era de Minas também. Ela que era de Minas então foi a mesma coisa. Só que ao invés dela ter vindo para cá, ele que foi para lá. Então eu fui para BH através do meu irmão, que já estava lá há alguns anos. Pra contextualizar, galera, a Rubiane trabalha na área de TI, que a gente acabou falando que ela tá no universo predominantemente de homens, mas não falamos o que ela faz. Então, você já sabe, quem chegou até aqui é porque já teve a chamada no Instagram, já chegou aqui já sabendo exatamente o que a Rubiane é. Mas, Rubiane, me fala como iniciou nessa área de TI. Uma mulher nessa área de TI, onde tem muitos homens e, se destacando. Não, então, a minha história com TI, na verdade, não existe, profissionalmente não existe Rubiane em outra área. Sempre atuei na área de TI. Mas a minha história começou ainda lá em Barra Mansa. Os meus pais se separaram, eu tinha aproximadamente uns 12 anos, e eu morava com meu pai. Eu precisava de desculpa para sair de casa, porque meu pai era muito seguro, enfim. E a desculpa que eu tinha era de estudar. Então, eu fazia tudo que é curso que eu queria fazer, meu pai pagava, e eu saí de casa para estudar e optei por fazer cursos de informática na época. Mas você sempre quis isso? Ou, assim, quando você era mais nova, falou, eu queria ser, sei lá, uma aeromoça, entre aspas.
Não. Na verdade, quando eu era mais nova, adolescente, assim, eu falava que eu queria ser psicóloga. Psicóloga. É. Totalmente oposta Curioso, da né, área. Cláudia? Eu falava que eu queria ser psicóloga. Eu acho que eu tenho uma veiazinha psicóloga aí ainda. Com certeza. Porque eu costumo ser uma boa ouvinte aí para as pessoas, para os amigos. Mas aí eu entrei, comecei a fazer curso e tal. Quando meu primeiro emprego ainda foi em Barra Mansa, com uns 14 anos, trabalhei no escritório de contabilidade, e eu tive o primeiro contato com o computador profissionalmente, porque eu digitava algumas coisas no escritório. E quando eu fui para Belo Horizonte, eu fui trabalhar numa empresa de importação e exportações, e eu era recepcionista desse lugar. Então, eu trabalhava também com o computador, só que lá eu fiquei pouco tempo. Aí eu descobri uma vaga de digitadora no Cruzeiro, isso em 1995. Então, eu topei esse desafio, fui lá com a cara e a coragem, entreguei meu currículo lá com alguns cursos de informática que eu já tinha feito. E no dia seguinte eu já estava trabalhando no Cruzeiro, na época era um emprego temporário, como digitadora. E no Cruzeiro eu fiquei de 2005 de 1995 até 2004. Cruzeiro que você fala o futebol clube mesmo? Cruzeiro Esporte Clube, Só confunde, né? Acho que é Cruzeiro do navio, né? Cruzeiro Navio, exatamente. Não, é Cruzeiro Esporte Clube, lá em BH. Então, eu acompanhei toda a evolução da TI dentro do Cruzeiro. Então, nessa época, em 95, existia só terminais, então eu trabalhava ali digitando em terminais, que era o monitor e o teclado e o monitor só. E a TI dentro do Cruzeiro foi evoluindo muito, foi se estruturando e tal. E nessa época eu surfei em várias áreas ali da TI. Então eu comecei como digitadora, depois passei para técnica de suporte, consertava computador, passava cabo de rede, ou seja, tudo que um técnico faz eu fazia na época. Entrei na faculdade e comecei a fazer faculdade na época e assumi um projeto lá de acompanhar a implantação do ERP no Cruzeiro. E fiquei meio que responsável por esse projeto no Cruzeiro durante muitos anos. Foi quando em 2004 eu saí, né? Já tinha alguns anos aí de Cruzeiro. Em 2004 eu saí, fui para o mercado e fui trabalhar numa parceira da TOTVS em Florianópolis. Só fazer uma pergunta para a galera de casa que não conhece. O que é um ERP? É um sistema de gestão da empresa. Então, hoje, praticamente, todas as empresas já têm um sistema de gestão que vai desde o processo, automatiza desde processo de compras até contabilidade, fiscal, enfim. É um sistema que faz a gestão de toda a empresa de forma integrada. Você falou uma coisa, Rubi. Você falou uma coisa que, assim, eu não sabia. A Rubiane foi recepcionista. Sim. É isso? Cara, você lembra alguma situação específica que... Cara, eu vejo a história de recepcionista que a pessoa às vezes chega mal-humorada. Não sei se lá você tinha atendimento direto ao público, mas as histórias que eu ouço é que tem que ter um sangue frio para ser recepcionista ali. Foi no Cruzeiro que foi? Não, na empresa de importação. Foi numa outra empresa. Ficou quanto tempo lá também? Eu acho que ali eu comecei a sentir qual que era o desafio de ser mulher, não só na área de TI, mas no mercado de trabalho. Sim. Porque numa posição como essa, você está ali sujeita, como você está atendendo, então você está sujeita a todo tipo de situação. E eu não tinha problema com as pessoas externas que eu atendia, eu tinha problema de dentro, interno. Então, na época, eu tinha um chefe extremamente grosseiro. E eu percebia claramente a forma como ele tratava os homens da empresa e a forma como ele tratava as mulheres. E como eu era recepcionista e ao mesmo tempo secretária dele, então ele se sentia no direito de falar comigo grosso, como diz meu filho, porque achava que era normal. Então, desde então, aquilo sempre me incomodou. Entendeu? Então, eu tive a oportunidade, inclusive, de dar esse feedback para ele quando eu saí. Porque não era legal a forma como ele falava. Porque, cara, isso acontece muito A gente teve a Camila também falou que ouviu isso
O episódio da Camila foi muito legal, cara. Muito. Volta e meia... Galera, não é que foi o episódio que eu mais gostei, não. Gostei de todos. Mas o da Camila me marcou porque teve muito essa situação de superação. Porque ela é uma mulher também, tá no meio predominantemente de homens. E ela falou que surgiu um episódio com ela, que foi o rapaz... Ela tava lavando o carro. Pessoal, quem não sabe o que eu tô falando... Volta no episódio da Camila Galvão, que vocês vão entender o contexto disso. Vai deixar um card aqui pra facilitar pra vocês. Eu não vou contextualizar tudo, não. Você tem que voltar no episódio pra ver. Mas vou contar a situação. A Camila falou que tava limpando o carro, que ela trabalha com isso, higienização veicular. E aí o rapaz falou pra ela assim, você tá usando produto de limpeza de casa aí não, né? Falou assim, um tom pejorativo. Sim. Não, pô, meu produto são os melhores que tem, da Vonix. Quem entende de carro sabe que é uma marca top de linha. E aí, ela disse que até foi um rapaz ao lado, né, que defendeu ela. Eu não precisei falar nada. Mas ela disse, é uma situação bem desconfortável. Quando você fala isso, você te vê quanto é recorrente isso no mundo corporativo, infelizmente. Eu acredito, Kleber, que tem até melhorado ultimamente. Eu não sei se tem melhorado, cara, porque eu tenho visto cada coisa também. É porque eu acho que é nossa bolha, né? O lugar que a gente começa a se afastar desses tipos de pessoas, são pessoas tóxicas, né? Sim. A gente se afasta, então a gente acaba não fazendo parte desse dia a dia. Então a gente não consegue enxergar muito. Mas quando você vai para a rede social, você conversa com alguma mulher que exerce, de repente, uma função de hierarquia em alguma outra empresa, todos os testemunhos são os mesmos, Matheus. Sim. Elas falam que sofrem esse preconceito. Eu acho que a gente vai aprendendo a se defender também dessas situações, né? Eu acho que a mulher, não é que mudou a percepção, é que eu acho que as mulheres mudaram a forma de lidar com isso. Porque antes era muito mais fácil a mulher acatar esse tipo de situação do que se defender. Hoje, na verdade, eu acho que vem uma onda de mulheres empoderadas muito forte. Sim. E essas mulheres empoderadas fortes, todas que eu conheço, elas passaram por situações como essas. E elas se defenderam, elas defenderam o contexto que elas estavam inseridas, e isso faz com que, às vezes, as pessoas enxerguem de forma diferente mesmo, entendeu? Sim. Mas o machismo ainda existe, mesmo que velado, ainda existe. Sem dúvida nenhuma. E a gente, é o que eu falo, baseado nas experiências que nós tivemos, ou que a gente teve contato, a gente aprende a surfar nessa onda e, sem descer do salto, a gente consegue se impor na situação, né? Eu acho que é isso, que tem esse movimento que está acontecendo agora. Uma coisa que você falou que eu gostei foi que você falou que quando saiu, você deu esse feedback pro seu antigo chefe, né? Sim. Eu acho isso muito bacana, porque muitas vezes as pessoas carregam, né, essa dor eternamente para outros lugares que vão, outras empresas, até empreendimento, até de repente pro casamento. Mas você falou, né, e a minha concepção, eu entendo, quando a gente fala, a gente se liberta disso, né? A gente passa na cara da pessoa e fala, você fez isso comigo, eu aguentei porque eu precisava trabalhar, mas você fez errado, né? Sim. Como foi essa recepção dele, né, com esse feedback que você passou? Então, ele nunca tinha escutado isso de ninguém. Nunca ninguém teve coragem de falar isso com ele, porque ele era realmente meio carrasco. Só que, assim, o retorno que eu tive das pessoas que continuaram na empresa depois que eu saí é que ele melhorou 100%. Porque, às vezes, a pessoa está tão acostumada a ser rude, está tão acostumada a ser mal educada, que ela não percebe. Se alguém não chega para ela e fala, olha, você está pegando pesado, você está ofendendo as pessoas, isso não é legal, ela não percebe que ela está sendo assim, entendeu? Então, o meu feedback para ele foi nesse intuito também, não só de descarregar o que eu estava sentindo, mas também de fazer ele se transformar numa pessoa melhor. Conscientizar, se conscientizar. Então, assim, e valeu a pena eu ter falado, justamente porque ele melhorou. Todo mundo fala que ele melhorou depois que eu saí. Então, às vezes, a pessoa, por mais doído que seja, a pessoa precisa ouvir a verdade. E eu nunca tive medo de falar a verdade, assim, eu também sempre fui muito direta nesse sentido. Tudo que incomoda, eu acho que a gente tem que colocar para fora, mesmo que, talvez, recuar, quando perceber que não é o momento certo, recuou, mas no momento certo eu acho que a gente tem que falar. Mas isso depois, aí você foi pro Cruzeiro. No Cruzeiro você sentiu também algo parecido dessa... Pelo menos no início, assim, que não sei... Então, na verdade, um cenário de clube de futebol também é predominantemente masculino, né? Então, e eu era da área de TI.
Então, eu não tive situações de grosserias, assim. Muito pelo contrário. Aos poucos, eu ganhei o respeito de todo mundo. E eu tive grandes colegas de trabalho, chefes que me ajudaram muito na minha trajetória profissional. Eu não tinha isso. Mas, num contexto masculino, o que tem muitas vezes são piadinhas machistas, entendeu? Hoje em dia fala muito em assédio, né? Fala muito em assédio. Eu fui assediada. Na época, talvez eu tivesse sido assediada e nem percebi que eu tinha sido assediada. Porque tinham, às vezes, aquelas conversinhas e tal. E eu sempre saí fora disso, porque eu nunca gostei de misturar trabalho com questões pessoais. Porque antigamente era muito natural, vamos dizer assim, né? As pessoas achavam, não, é normal isso. Hoje, com a internet, como tem muita informação, a gente já sabe, pô, cara, isso não é normal, isso não deveria estar acontecendo. Exatamente. Então, na época, era tipo assim, igual eu falei, a gente surfava nisso, saía pela tangente muitas vezes, né? Mas não batia de frente, num contexto mais, não digo nem ríspido, num contexto mais íntimo, digamos assim. A gente saía fora pela tangente para não criar um problema ali maior. E hoje em dia isso melhorou. As pessoas já sabem que esse tipo de brincadeira, elas não são bem-vindas. Hoje em dia as mulheres já sabem que elas estão passando por um assédio, entendeu? Sim. Então elas já conseguem pontuar isso. Falar, não, essa brincadeira não é legal, eu não gosto, não brinca comigo desse jeito e tal. Na época não tinha isso, né? Ainda mais eu era menina. Então, tinha, nossa, que cabelo maravilhoso. Já aconteceu episódio. Eu tô com meu computador estragado, vai arrumar meu computador lá em casa, no meu apartamento e tal. Então, assim, umas coisas assim que, obviamente, você percebe que não é normal, mas você sai pela tangente. Não, eu até arrumo seu computador, mas traz ele aqui que eu arrumo ele aqui, sabe? Então, a gente vai... se policiando, assim, na politicagem, na época a gente ia fazendo isso. Hoje, no contexto atual, você fala, não, você consegue escalar até pro RH da empresa, fala, não, peraí, o cara me chamou para arrumar o computador dele na casa dele. Obviamente, ele não estava bem intencionado. Com certeza, entendeu? Não. Só que, assim, são coisas que passaram, relevei, não trouxe para a vida, não carrego mágoa de ninguém, justamente porque eu não cedi. Talvez se eu tivesse cedido também, né, possivelmente eu não teria nem ganhado muito respeito, o respeito que eu tive durante a longa trajetória na empresa. Eu acho que isso foi contornado. Aí seu primeiro cargo no Cruzeiro foi de suporte, é isso? Você falou que consertar computador, eu já linkei. Eu entrei como digitadora na época. Eu ficava o dia inteiro digitando título de associado. O dia inteiro digitando título. E aí a gente automatizou esse processo e tal. Na época era um emprego temporário, eu fui efetivada como técnica de suporte lá. Então, aí sim, consertava o computador, dava suporte aos usuários e tal. Esse foi o meu primeiro cargo, meu segundo cargo, na verdade. Aí você falou que ia falar alguma coisa? Então você começou, tipo, você iniciou no Cruzeiro quando era só um clube, né? E iniciou ali aquela trajetória de transformar em uma empresa, né? De ter ali o TI, ter os setores de RH, de ter toda essa coisa de entender que precisa de pessoas para ajudar a automatizar sistemas, né? Exatamente. Isso durou mais ou menos quanto tempo? A minha história com o Cruzeiro é de longos anos, né? Mas eu fiquei de 1995, eu fiquei até 2004, né, no Cruzeiro. Então, nesse período, na mesma época, o Cruzeiro já tinha ganhado uma diretoria de TI, eu acho que isso ajuda bastante também a desenvolver os projetos. E nesse período, o Cruzeiro passou por uma transformação digital. Mesmo quando isso ainda não era moda, o Cruzeiro já tinha iniciado o processo de transformação digital lá em 1995. E nessa época, o Cruzeiro sempre foi o clube e futebol. Era tudo uma coisa só. Existia só um Cruzeiro, né?
E a gente dava suporte tanto no centro de treinamento quanto no administrativo, nos clubes, enfim. E a gente iniciou nessa época essa transformação. Automatizou o processo de cobrança de associado, foi o primeiro passo. No ano de 1999, mais ou menos, o Cruzeiro foi o primeiro clube de futebol a ter um ERP implantado, um sistema de gestão implantado. Na época, os outros clubes nem falavam sobre isso, cada um tinha o seu departamento pessoal, o seu financeiro, mas era tudo desintegrado, não existia isso ainda. Então, o Cruzeiro foi o primeiro clube a trazer a TOTUS para dentro, a implantar um sistema de gestão, e eu fiz parte desse projeto. Eu era, na época, analista, estava fazendo faculdade, então já era analista responsável pelo projeto. Então, acompanhei toda a implantação do sistema dentro do Cruzeiro, e foi quando eu saí em 2004. Minha primeira saída do Cruzeiro foi em 2004. Foi para a TOTUS, que era que você implantou lá. Isso, exatamente. Eu fui depois virou tudo TOTUS, mas na época era um parceiro TOTUS em Floripa. Aí eu fiquei um tempo em Floripa trabalhando nesse parceiro e recebi um convite da TOTUS, que já me conhecia pelo projeto no Cruzeiro, enfim, para trabalhar na TOTUS de Belo Horizonte. Foi quando eu voltei para BH e fiquei durante uns 6 anos na TOTUS. E na TOTUS eu trabalhei como analista de implantação. Aí sim eu fui conhecer o que era um ERP de verdade, não que no Cruzeiro não fosse, mas é porque eu conheci, o ERP é um sistema, qualquer ERP é um sistema adaptável, né? Adapta ao contexto da empresa ali. Ou seja, o sistema do Cruzeiro estava adaptado ao contexto de futebol, ao contexto de clube social e tal. Quando eu fui para a TOTUS, eu tive a oportunidade de implantar um ERP, ou seja, pôr a mão na massa como analista de implantação de ERP. De uma outra perspectiva agora, né? Totalmente diferente. Então, assim, eu implantei ERP em farmácia, numa rede de farmácias, eu implantei ERP em uma rede de construtoras, eu implantei ERP em hospitais, enfim, ou seja, foi aí que embasou muito o meu conhecimento em gestão também. Porque um ERP nada mais é do que automatizar o processo de gestão. E como eu tive a oportunidade de implantar o sistema em vários segmentos, então abri um pouquinho ali a minha cabeça, né, para entender como que funciona a gestão no contexto geral. Né? Obviamente são coisas que são iguais em todas. Tem só base, né? A gente só adapta pro resto. Então foi muito legal essa experiência na TOTUS, assim, foi muito enriquecedora. Eu saí da TOTUS em 2010, como analista de processos. Foi de 2004 até 2010? 2010. Saí da TOTUS em 2010 como analista de processos, estava participando por um processo seletivo interno lá para virar coordenadora. Foi quando o Cruzeiro tinha contratado um consultor de gestão, e esse consultor soube que tinha uma menina que cuidava do ERP e tal, e uma das dores do Cruzeiro nessa época era justamente o sistema de gestão, e ele me convidou para voltar para o Cruzeiro em 2010. Cara, o Cruzeiro e Rubiane é um casamento. Casamento. Então eu voltei para o Cruzeiro em 2010, aí assumi a gerência de projetos do clube. E já com a experiência que eu tinha acumulado no Cruzeiro, na TOTUS, como analista de implantação, a gente resolveu reimplantar todo o ERP no Cruzeiro. Então a gente jogou o ERP no chão e subiu um sistema novo de novo. E como eu já tinha expertise, eu assumi esse projeto, montei um time de implantação dentro do Cruzeiro mesmo, e a gente assumiu a implantação desse projeto, né, dentro do Cruzeiro. Então eu fiquei como gerente de projetos. Aí depois da implantação do ERP, a gente implantou um CRM, que é um sistema de gestão de vendas de clientes, implantou um CRM. No Cruzeiro a gente revitalizou todos os processos de gestão, e isso tudo ficava debaixo do meu guarda-chuva. Então, uma dúvida que me surgiu aqui, você falando. Você falou que é do Rio, aí foi para Belo Horizonte, de Belo Horizonte foi para Floripa, depois voltou para Belo Horizonte de novo. Como a Rubiane, mãe, fica nisso, mulher, nesse meio dessa... indo para um lado, indo para o outro, tudo isso. Quando, sei lá, a Rubiane... Como consigo conciliar essas coisas todas? Porque eu falo, cara, é um desafio ficar indo num estado, em outro, voltando.
Como é que foi essa... Como que a Rubiane, esposa, chega pro marido e fala assim, ó, vou ficar ausente aí pra fazer esse projeto? Não, então, eu costumo falar que a Rubiane, ela quebra alguns tabus, né? E eu falo que foi bom você ter tocado nesse assunto, porque esse é um assunto não que me incomode, mas eu sei que é um assunto polêmico, né? Sim. Porque, assim, primeiro, existe um sangue cigano na veia, que eu acho que faz com que eu esteja sempre buscando novas cidades, novos desafios, enfim, eu acho que isso é meio nato, assim, meu. E essa questão, primeiro que eu acho que para se relacionar comigo, tem que entender dessa Rubiane, que ela precisa dessa liberdade. E eu tô casada há quase 17 anos, então meu marido já conhece bem a esposa que ele tem. E segundo, que eu falo o seguinte, talvez eu seja uma das poucas mulheres que fazem isso, né? Mas num contexto masculino isso é muito comum. Certeza. O homem sair de casa, trabalhar fora, trabalhar em outro estado, voltar para casa de 15 dias, e a mulher ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, administrando a casa. O meu contexto é diferente, né? Os papéis, no meu caso, se inverteram, né? No meu primeiro desafio de ir para fora, eu já estava casada, mas não tinha filho, então era mais tranquilo administrar isso. Conheci o seu marido em BH mesmo? Conheci em BH, a gente estudou juntos na faculdade. Ah. Então, assim, era ele e tal, era mais fácil de administrar, que eu voltava para casa todo final de semana. Quando eu fui para Floripa, foi quando a gente ficou mais tempo sem se ver, mas mesmo assim, ele sempre me apoiou nessas decisões. Agora, quando você tem filho, tudo muda, né? Então, na verdade, voltando um pouquinho ainda, pegando um gancho da história do Cruzeiro, em 2010... eu só voltei para o Cruzeiro porque eu tinha um projeto pessoal de ser mãe. Entendi. Então, na TOTUS eu viajava muito. Eu só pegava projeto que tinha que pegar trecho. Então, eu viajava muito. E na época eu precisei fazer até um tratamento para engravidar, enfim. Precisava estar em BH para realizar meu sonho pessoal. Então, quando eu recebi o convite do Cruzeiro, além da conexão com a instituição e querer estar ali para ajudar, eu tinha esse desejo pessoal deixei claro isso para o Cruzeiro na época, para não correr o risco de eu entrar e engravidar logo em seguida, mas eu deixei claro, e não houve impeditivo em relação a isso. Foi quando eu engravidei, né, e tive meu primeiro filho biológico. E fiquei no Cruzeiro nesse tempo mais estável em BH, até meu filho cresceu, tive um outro filho, enfim, tive uma vida mais estabilizada ali nesse sentido de estar... Você tem quantos filhos hoje? Hoje eu tenho 2 filhos biológicos e 3 filhos, na verdade, né? Hoje eu tenho 3 filhos. Ah, entendi. Né? E esse terceiro é adotivo, você tá falando? Sim. Ah, tá. Sim. Ele tá com a gente, ele tem 16 anos, ele tá com a gente tem 5 anos. Legal, cara. Pegou jovem já, né? É uma história bem bonita, assim, também. Porque eu acho legal isso de adotar. Você pegou ele com quantos anos? 9. 9. Relativamente já grande, né? Sim, sim. Porque as pessoas normalmente querem bem pequenininho, pra poder ter moldar os padrões da família ali. Pegar grande assim já é uma... É bonito de se ver. Eu falo assim, que eu vejo muito... Orfanato, né? Orfanato que diz que fica... Sim, então, sim. assim, pessoas quando fica grande já perde perspectiva de poder ir pra alguma família. A minha questão com o André, ela é um pouco diferente. Não foi uma adoção nesse sentido, não. Na verdade, a minha mãe adotou ele quando ele tinha 1 aninho, né? Então, minha mãe morava em Cabo Frio, adotou ele. E tanto que ele me chama de irmã Bia até hoje. Que, né? Aí minha mãe, em 2017, ela faleceu. E já existia um acordo, mesmo que de coração, entre eu e ela. Então, financeiramente, eu já ajudava minha mãe a cuidar dele. E ela deixava claro para todo mundo, se algum dia acontecesse alguma coisa com ela, que ele deveria vir para mim e tal. Então, hoje eu falo que a minha mãe criou ele esse tempo todo para mim. Porque quando ele chegou em casa, em 2017, ele caiu como uma luva, sabe? A gente até
a gente até... Porque, assim, na ocasião, se me perguntasse, Rubi, você pretende ter outro filho? Eu ia falar que não, por questões financeiras, até mesmo por questão de estrutura em casa e tal. Não tinha me planejado para isso. Aconteceu. E eu falo que foi uma grata surpresa, um dos melhores presentes que eu já tive, né, junto com os meus filhos, foi o André. O André foi um verdadeiro presente. E ele super adaptou, né? Os irmãos também amam ele, né? Agora tem a questão da irmandade mesmo, né? Porque lá em casa é assim, são 3 figurinhas totalmente diferentes. Então tem sempre tem o André, que já está com 16 anos, enfim, todo descoladão e tal, jogador de futebol, né? De olho nas gatinhas e tal. Tem o Caio do meio, que vai fazer 12 agora, mês que vem, que é o mais centrado, mais estudioso, ama livros, mais nerdzinho. E tem o Miguel, que acabou de fazer 9 agora, que é mais espoleta. O Miguel é jogador de futebol, gosta quer ser goleiro, enfim. Legal. E tudo se encaixou, sabe? Então... Nunca ia saber disso, Rubi. Por isso que é importante a gente conversar. Eu ia falar isso agora. Como que a entrevista começa, né? Tomar outros rumos. E muito bacana, quero te parabenizar por essa atitude, né? Porque não é todo mundo que tem essa coragem. Eu falo que é coragem, né? Porque eu acho que o afeto ele vem depois, né? Porque inicialmente a gente tem que ter a coragem realmente de querer ajudar. Porque não é só querer ser mãe, né? De uma criança. É querer ajudar a outra pessoa também que está necessitando ali de uma ajuda. Sim. Eu queria parabenizar mesmo. Parabéns por essa atitude. Obrigada, mas assim, por experiência, Kleber, eu te falo que o maior beneficiário disso tudo somos nós. Com certeza. Entendeu? Assim, antes eu tinha essa percepção também de que a gente estaria ajudando uma criança. Mas, na verdade, num contexto como esse, do meu, eu percebo que eu fui beneficiada com essa atitude, sabe? Porque hoje, por exemplo, como eu fico muito fora, eles se completam, sabe? Então, hoje eu percebo isso, que assim, foi por isso que eu falo, foi um grande presente que eu ganhei, sabe? E querendo ou não, ainda existe uma conexão muito forte com a minha mãe, através dele, entendeu? Sem dúvida. E é uma história bem... A gente fala muito aqui, né, Matheus, que pessoas elas não se unem, elas são unidas por propósito, né? Então, acho que acredito que existe um propósito em cima dessa conexão de vocês. E quando eu falo ajudar, é porque, na verdade, a preocupação, acho que hoje, da sociedade, né? Você vê crianças hoje tomando um caminho, né? Diferente do que... Diferente não, ruim. Um caminho ruim do que deveria estar tomando. E quando se tem, assim, uma pessoa, né? Do seu caráter, pessoa no seu perfil, para orientar... Eu acredito também que seja uma ajuda também para a educação da criança. Mas eu tenho certeza que o maior beneficiado disso tudo somos nós, né? Sim. Eu tiro isso pelas minhas experiências de vida, tipo, meu padrasto, né? Já tinha filhos, né? E essa conexão dos filhos dele com os filhos da minha mãe criou ali um ambiente também muito, muito agradável, né? Muito bom. Que mudou totalmente a minha perspectiva de vida, mudou as perspectivas de vida dos meus irmãos, e eu entendo com certeza que realmente essas conexões, ela agregam muito mais a nós, né, que estamos... Eu acho isso bacana. Você vê que a gente nem imagina, né, a gente começa a conversar com as pessoas, a gente vê Rubiane casca grossa ali, aquela coisa, a gente, né, nem imagina isso tudo. Mas voltando lá para BH, você falou do Cruzeiro, que voltou para lá como gerente, né, de projetos. Você tinha quantos anos nessa época aí? Não, Matheus, aí você entrou no... Não, na verdade... Não, então, mas você era jovem. Tá jovem ainda, Rubiane. Tá bem. Vocês estão entrando no assunto, porque daqui a pouco a galera vai começar a fazer conta. Mas se eu não quiser falar, tá bem, tá tranquilo. Ela entrou no Cruzeiro em 30, 1995. cara. Não quiser falar, tá tranquilo. Daqui a pouco essa mulher tá só para contextuar, é porque acontece. É porque outra coisa também que eu queria abordar, que acontece muito na área. Eu falo na nossa, porque eu também tenho formação em TI, tá, pessoal? Sim. Porque eu passei por isso. Quando eu tive a oportunidade de ter um cargo maior na empresa que eu trabalhei, o fato de eu ser novo na época,
implicou muito na questão de ter credibilidade com as pessoas que estavam ao meu redor. Sim. Por isso que eu toquei na questão da idade. Não precisa falar a idade, nova, senão que mulher ainda deve ser mais difícil eu não ainda. tenho, eu tô brincando, eu não tenho problema Você tá nenhum. nova, Rui? Para Eu de não tenho passar. problema nenhum em falar a minha idade, até assim, eu me orgulho bastante, assim, da minha idade. Mas eu devia ter, nessa época, Matheus, uns 30 anos, talvez. Por aí. Assim, eu não passei muito por isso no Cruzeiro, porque as pessoas lá já me conheciam, entendeu? Então, eu não sofri preconceito por conta da idade, não. Nunca tive isso. No meu início mesmo de trajetória, eu cheguei a sofrer. Porque também, hoje, olhando pra trás, Kleber, eu falo, cara, também não tinha como não sofrer por isso. Eu era muito novo. Quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu tinha 15 anos. E eu comecei trabalhando, indo na casa de algumas pessoas, fazendo pequenos concertos e tudo mais. Uhum. Só que assim, hoje eu tô mais... O pessoal tá me vendo aí, eu tô mais carcaça, tenho um braço legal. Cresceu, Olha né? assim, cresci, academia. Pô, mas na época eu era assim, pô, era um palito. Aí a pessoa chamava, havia um técnico de informática aí. Quando abria a porta, Chegou a sem criança. barba. Uma criança. Eu sem barba, franzino, a pessoa, pô, cadê eu? Olhou pra trás, cadê o técnico aí? Não, sou eu mesmo. E as pessoas, assim, eu sentia um pouco a questão das pessoas, sim, surpreenderem. E me incomodava de certo ponto. Mas eu entendi. Hoje eu entendo até melhor do que antes. Hoje que eu falo, cara, hoje que eu peguei até um corpo... você tem cara de eu tô já meio acabadinho. de novinho, Matheus. Mas o fato de, assim, pegar uma barba, pegar um corpo legal, as pessoas veem com outro respeito, isso é sem dúvida. Sim. E também maturidade que vem. Imagina, assim, obviamente, hoje eu tenho muito mais maturidade do que eu tinha lá antigamente. Então, quando eu chegava, às vezes, o modo de falar, as pessoas, às vezes, não passavam tanta segurança quanto hoje eu passo. Sim. Mas foi bem difícil pra mim essa questão da idade nesse primeiro momento. Mas eu tinha também um abraço do Daniel, que sempre me auxiliou muito. Eu digo que também foi um dos meus mentores no TI, que é o Daniel. Te honro muito, cara. Onde eu vou, falo de você, pode ter certeza. Obrigado, de verdade, tudo que tu fez por mim. Tamo junto. Espero que chegue até você essa fala. E se não chegar até você, eu te mando isso, não tem problema nenhum. Mas... Eu passei por isso, Matheus. Em Rubiane, lá onde eu trabalhei, porque eu comecei muito cedo, né, nessa empresa, e eu fui galgando alguns espaços dentro dessa empresa. E eu sempre me destaquei bastante, né, nos lugares que eu passei. Então, eu tava, se eu não me engano, com 23 ou 24 anos, né, já estava exercendo muitas funções, né, que eram de supervisores, de coordenadores dentro da empresa. Inclusive, quando o coordenador, o supervisor tirava férias, eu assumia interinamente a função dele, mas chegou na hora de me dar a vaga, houve esse questionamento. Ah, não, porque você tá muito novo. Eu falei, cara, mas o que tem a ver? Eu não executo as atividades, eu não faço. Por isso que eu abordei a questão da idade, porque eu sofri isso sendo homem. Aí vem a questão de ser mulher, essa coisa toda, mas eu entendo que você já estava numa idade mais madura, né? Diferente de mim. Não, então, o que eu acho? Eu acho que tem dois pontos aí que eu acho que é importante a gente falar também, que isso é muito comum de acontecer nas empresas. Muitas empresas não dão oportunidade para quem é de dentro, né? Então, assim, o que aconteceu com você é o seguinte, você estava ali, você estava crescendo dentro da empresa, e muitas vezes quem está dentro da empresa, apesar de enxergar o seu crescimento profissional, de enxergar o seu crescimento de escopo de trabalho, não enxerga o seu crescimento profissional. No meu caso, o que aconteceu foi o seguinte, e talvez isso tivesse acontecido comigo no Cruzeiro se eu não tivesse ido para a TOTUS, se eu não tivesse ido para o mercado. Entendeu? Porque, e mesmo quando eu voltei, não que as pessoas não me valorizassem, mas ainda tinha pessoas que ainda me enxergavam como a menina de 1995, entendeu? Que começou. Então, isso acontece muito. Por isso que, assim, por todo lugar que eu passo, agora enquanto gestora, antes de dar oportunidade para gente de fora, eu chamo meu time e vejo quem é que está apto a assumir aquela oportunidade. E isso eu faço o tempo todo eu pergunto ao meu time qual que é a zona de conforto, onde é que ele se sente mais confortável, onde é que ele quer se desenvolver melhor, porque o meu papel enquanto gestora é formar pessoas ali dentro.
Só que nem toda empresa pensa dessa forma. Quando a gente tem muitos anos de casa ainda, isso fica até... Parece que as pessoas não enxergam o crescimento profissional. Aí, às vezes, você precisa sair para as pessoas falarem assim, não, como assim? Eu perdi uma joia e não estava vendo. Entendeu? Então, eu acho que o que aconteceu comigo foi isso. E, obviamente, porque na TOTVS eu tive eu ganhei mais bagagem também, né, de conhecimento. Então, possivelmente, se eu tivesse continuado no Cruzeiro, eu não teria assumido o projeto, não teria tido coragem também de assumir um projeto, bater no peito e falar assim, não, esse projeto eu assumo porque vai dar certo. Né? Então, às vezes, eu acho que o que acontece é isso, entendeu? Uma coisa que você falou, que eu vejo que mulheres têm isso, né? Essa sensibilidade de perceber assim, poxa, você se atinou a isso. Homens, às vezes, não passa isso na cabeça. Acho que não, isso é normal, alguém de fora mesmo e tudo mais. Sim. E mulher tem mais isso, esse ver o detalhe. O homem, ele é mais bruto, ele vai só olha para uma coisa. A mulher tem aquele olhar mais periférico, consegue olhar tudo. E ter essa sensibilidade de assim, pô, posso estar perdendo uma joia dentro do meu time. Sim. Eu atribuo também isso ao feminino. Eu falo, cara, muitos homens, pô, eu e o Kleber trabalhou. Cara, quantos homens fizeram isso? Eles não viram nada, não teve nem 1% talvez que você tá falando aqui agora. Sim. Pelo contrário, né, Kleber? Foi umas coisas também até que indignou a gente na época. Mas isso é um papo pra outra história, pra outro... Mas assim... desligar as câmeras. Mas sim, mas faltou isso, essa sensibilidade. É isso que eu falo, que o feminino tem muito. E te vê isso, a gente viu no episódio da Camila de novo, falando da Camila, de da Manu também, dizendo várias coisas que a gente vê. Cara, a mulher tem mais sensibilidade como não existe no homem. Difícil, principalmente no mercado de trabalho. Sim. E isso é importante até para tornar uma coisa mais humanizada. A mulher tem aquela questão de acolher a pessoa, de entender, pô, vou ouvir o que essa pessoa tá pensando. Existe um instinto materno embarcado aí que faz a gente ser mais protetora mesmo. Né? Não necessariamente boazinha, porque nenhuma mãe é boazinha, mas um instinto mais protetora. E eu falo que eu tenho esse instinto aí de proteger meu time. E só de ouvir já faz toda a diferença. Só de chegar e ouvir, a pessoa fala, caramba, mudou. Até hoje, a gestão anterior, um exemplo, nunca ouviu nada, 1%. Sim. Pô, só de chegar e ouvir já fez toda a diferença. Sim. Mas qual é o desafio hoje? Você como gestora, você fala assim, cara, tem um time já. Qual o desafio que você vê? Isso aqui é muito difícil para mim de lidar com isso. Tá vendo como a questão de gestora, ele fala só de mulher. Eu digo como gestora, assim, qual o desafio que você tem de manter uma equipe, não sei. Então, eu acho que o desafio, ele varia muito de contexto para contexto, né? Então, assim, eu já tive vários desafios de time, de empresa já estruturada em relação à TI, e agora, hoje, o meu desafio é reter talentos, porque eu acho que esse não é um desafio só meu, como gestora de TI, é um desafio do mercado. Reter talentos hoje na área de TI é bem difícil. Um desafio que tanto o meu time quanto a empresa reconheça o movimento que está sendo feito do departamento, porque acabou que a gente nem entrou ainda no desafio que eu estou hoje, mas hoje eu assumi um desafio na empresa de transformar o departamento de tecnologia da empresa num departamento mais estratégico. Então, assim, historicamente, o departamento sempre foi muito operacional, então as pessoas estavam muito acostumadas com os meninos da TI. Chama o menino da TI para arrumar meu computador e tal. Então, o primeiro movimento que eu fiz quando eu assumi esse desafio foi tentar desmistificar isso, que os meninos da TI, para eles chegarem ali, tá dando suporte, eles tiveram uma longa estada ali de capacitação, de conhecimento, de experiência. Então, eles não podiam ser tratados como menino da TI. E ele era um parceiro de negócio, ou seja, ele estava ali para ajudar as áreas de negócio a tocar o seu negócio. Então, acho que o maior desafio nesse momento ainda é esse movimento de transformação. Fazer as pessoas entenderem isso. E isso é cultural, né? É um desafio que não é nem um desafio da Rubi, é um desafio de mudança de cultura, evangelização das pessoas, conhecimento da empresa, em relação ao planejamento que vem sendo traçado, enfim, tem vários desafios aí que a gente No mundo corporativo em si, né? Existe esse tabu que precisa ser quebrado, né? De achar que o TI, né? O menino do TI é menos importante do que a pessoa do profissional do RH, de repente.
né? Porque eu acho que existe total, também não vou supervalorizar, falar que um é mais importante que o outro, mas acho que é igualar, né? Que sem o TI também fica muito difícil executar, né, as tarefas da empresa em si no modo geral, né? Exatamente. Então, esse é o maior desafio, a gente desmistificar algumas coisas, né? E internamente é igual eu falo, reter o time. Quando você saiu da TOTUS e voltou para o Cruzeiro, você já voltou como gestora? Quando eu saí da TOTUS e voltei para o Cruzeiro, já voltei como gestora. Já voltou. Sim. Gerente, né? Já voltei como gerente de projetos. E aí ficou quanto tempo até você chegar na empresa que está hoje? Mais 10 anos no Cruzeiro. Caramba! A vida inteira no Cruzeiro, praticamente. Saí quase 10 anos, na verdade. Eu saí do Cruzeiro em 2019. E nessa época, eu já tinha assumido a gestão da TI como um todo, porque no Cruzeiro era segmentada a TI, né? Tinha uma gerência de infraestrutura, uma gerência de projetos, que era a minha, e a gerência de desenvolvimento. Então, teve uma mudança de gestão, enfim, trocou a diretoria, trocou a presidência, e teve uma reestruturação. Na época, fundiram as áreas da TI, virou uma gerência só, e eu continuei, né, no Cruzeiro. Aí assumi as 3 áreas da TI. Foi quando eu saí, né? Precisei sair do Cruzeiro e fui para o mercado. Só que quando eu saí, eu falei que eu tirei 3 meses sabáticos. Fiquei 3 meses, daí dei uma intensificada no curso de inglês mais intensivo, que eu precisava dar uma reciclada, dar uma melhorada nisso. E voltei para o mercado, já numa outra empresa, MIP, hoje é uma empresa já grande. Na época era uma startup, tinha acabado de ser comprada por uma holding, e hoje eles já estão bem posicionados no mercado aí para soluções de autoatendimento, enfim. E eu entrei como gerente de operações. Então, eu cuidava da área de suporte, da área de implantação, da área de logística, e fiquei pouco tempo lá também. Fiquei uns 6 meses, talvez. Foi quando o Cruzeiro me chamou de volta. E você voltou depois pro Cruzeiro? E voltei de novo. 3 passagens, então, que teve? 3 passagens, O Cruzeiro tinha um conselho gestor, né, de grandes empresários de Minas assumiram a gestão do Cruzeiro, depois do episódio de 2019, que quem é cruzeirense sabe o que aconteceu. Então, o conselho gestor assumiu e eu fui convidada para voltar para ajudar a reestruturar o departamento de tecnologia e tal. E eu fiquei de 2019 até 2021. 2021 eu saí do Cruzeiro e fui para a TOTUS de novo. Fiquei na TOTUS como gerente de projetos. Foi quando eu recebi o convite do Grupo Cataratas e cheguei até aqui no Rio. Aqui no Rio. É onde você está hoje, né? Onde eu estou hoje, isso. Então, foi talvez a grande mudança aí, né, dos últimos anos. Porque eu saí de BH e vim morar no Rio com uma expectativa de trazer a família logo depois, e acabou que, como eu viajo muito, o grupo é muito grande, tem muitos parques e tal, eu viajo muito, eu preferi manter a minha estrutura familiar ainda em Belo Horizonte, porque por questão de comodidade para eles mesmo, né? Às vezes é melhor eu só me deslocar do que todos eles mudarem a vida que já tem lá, né? Todos eles mudarem tudo para vir para cá. Então, e já estão grandes, seus filhos, sim, relativamente grandes. Um 9, outro 12, né, que você falou? Isso. E outro 16. Então, já tem isso, as suas vidinhas ali, a sua escola de sempre. E assim, e eu entendi também, eu e meu marido, nós entendemos que nesse primeiro momento ia ter uma dedicação bem intensificada aí no desafio profissional. Então, possivelmente não ia dar o tempo para eles que eles precisavam para se adaptar numa cidade nova. Então, a gente preferiu manter, né, eles lá, e isso tem funcionado bem, assim. Hoje, o meu marido trabalha de casa, tem a empresa dele, então ele consegue administrar bem essa questão. Aí, de novo, eu entro no desafio, né, da mulher não só trabalhar viajando, mas como a mulher também morar fora.
Sem dúvida. Né? Todo mundo me pergunta, mas como que você tem coragem de deixar seus filhos lá e morar fora? E isso tudo eu falo que é muito contraditório, né? A ausência da mãe em casa. Porque quantas e quantas vezes, quando eu estava presente em Belo Horizonte, quando eu estava morando em Belo Horizonte, eu fui ausente para os meus filhos. Eu chegava em casa, quantas e quantas vezes eu ficava no telefone, no trabalho, e quantas vezes a gente não chega em casa e pega o celular e fica navegando nas redes sociais e nem olha para os seus filhos. É verdade. Então, hoje eu tenho consciência de que a qualidade do meu tempo com os meus filhos vale muito mais a pena do que a quantidade de tempo que eu ficava com eles. Então, as videoconferências que eu faço com eles, todo dia de manhã, todo dia à noite, na hora de dormir, que eu rezo com eles todas as noites e tal, isso eu tenho certeza que faz com que a gente se conecte muito mais, mesmo estando à distância, do que quando eu estava lá e chegava, eles já estavam dormindo, porque essa tinha sido a minha rotina passada. Eu chegava, eles já estavam dormindo, quando eu saía, eu deixava ele na escola, ou seja, era muito mais ausente do que agora. Entendeu? Eles têm vontade, sei lá, de vir pro Rio? Os meus meninos, super. Super. Eu acho que eles acham que eu trabalho na beira da praia. Então vamos ter essa visão, né? Todo mundo de fora acha que quem mora no Rio vive isso daí constantemente, né? Exatamente. Eles têm muita vontade. Só que tem toda uma logística para isso, né? Eu tenho 3 cachorros, né? Eu tenho uma cadela que ela é do meu tamanho. Né? Então, assim, existe toda uma logística para isso. Mas como você faz agora? Você vai, sei lá, de 15 dias lá para Belo Horizonte ou é todo final de semana você vai? Não, eu tenho ido de 15 dias. 15 dias. Tem que ter uma certa rotina, né? E, uma logística também. Caraca, 15 dias indo pro outro estado. 15 dias, e assim, isso depende também da alta temporada, né? Se a gente tem alta temporada aí, que às vezes nem de 15 dias dá. E onde você trabalha hoje, tem essa questão, né? De temporada. São parques, né? Parques turísticos aí, entretenimento. Então, enquanto as pessoas estão de férias se divertindo, é quando a gente tem mais movimento. Mais demanda. E que exige uma dedicação maior. Sem dúvida nenhuma. Quando você falou do Cruzeiro e Belo Horizonte, eu achei que até essa sua relação com o Cruzeiro foi para poder se aproximar mais dos filhos. Porque que tá em Belo Horizonte, eles já são também, mas acabou que você já me elucidou que não. Mas eu falei, poxa, toda vez volta. Eu falei, será que ela tá preferindo no Belo Horizonte? Ela tá mais próximo da família, de certa forma. Imaginei que seria por esse âmbito. Acho que o Cruzeiro que fazia aquela questão que ela falou ali, quando depois que ela ia embora, sentia falta. Cara, perdemos uma joia aí, tem que trazer de volta. Mas assim, eu acho que tem uma questão também de... eu falo que tudo na vida da gente, a gente precisa encerrar alguns ciclos, né? Com certeza. Cruzeiro, para mim, é uma zona de conforto, né? Então, assim, sempre foi uma zona de conforto. Embora, Rubi, se você receber um convite para voltar para o Cruzeiro hoje, você volta, o coração vai doer, vai ficar balançado, porque é uma instituição que é o meu berço profissional, né? Então, eu não posso dizer que não. Mas eu entendi que profissionalmente, em 2021, eu encerrei meu ciclo no Cruzeiro. Então, precisava disso, né? Eu precisava disso. E eu entendi também que naquele momento, talvez profissionalmente eu nem pudesse colaborar tanto, entendeu? Então, eu resolvi ir para o mercado, porque assim, eu não consigo profissionalmente ser muito estável, sabe? Ficar muito estagnada, sem ter projetos acontecendo. Isso é um desafio, né? Eu preciso de desafios. Eu tenho isso em mim também. Essa questão também de... Quando eu assumi um cargo maior, onde eu trabalhava, que eu tive que ficar ali naquela coisa mais, né, burocrática, assim, aquilo ali começava a me... Não, tem que ir pra rua, cara, fazendo o que aqui? Até eu tive que tratar isso daí pra entender, não, isso é o processo. Eu preciso passar por isso também para poder... entender realmente todos os dois lados da moeda, né? Sim. E teve uma coisa que você falou que acho que conecta muito com a minha opinião também, na questão que você falou que estava perto, mas era ausente, né, com relação aos seus filhos, pela essa questão de trabalho, né? Você saía de manhã, eles estavam dormindo, voltava, já estavam dormindo, e eu passei por isso, eu tive essa dor também,
que foi um dos maiores motivos que me fizeram um pouco desistir do CLT por conta disso, porque eu vinha, né, de históricos de empresas que, por mais que eu lutasse contra, eu vivi isso daí. Eu tenho uma filha pequena, hoje ela vai fazer 3 anos, mas na última empresa que eu trabalhei, ela tinha 1 ano, né? E ela já falava todas as palavras possíveis, só não falava papai. Aquilo ali meio que abriu um gatilho, né? Eu falei, poxa, é convivência. Sim. Ela fala mamãe, fala vovó, fala dindo, vovô, mas não fala papai. Mas por quê? Porque eu não estava convivendo com ela. Eu estava sendo trazendo a providência para dentro de casa, mas eu era ausente. Eu era uma pessoa que, na educação da minha filha, eu não existia, né? E isso daí eu peguei, conectou muito comigo também. Sim. E hoje eu acho que para eu trabalhar em qualquer outro lugar, seja CLT, seja no meu próprio empreendimento, eu vou sempre analisar essa questão, o quanto tempo vai tomar, né, do meu dia para poder eu executar certas tarefas. Exatamente. Eu costumo falar que a vida da gente, ela tem que ficar em equilíbrio, né? Certeza. A vida pessoal com a vida profissional. Eu acho que E hoje eu te falo que talvez esse seja meu maior desafio pessoal, lidar com esse equilíbrio, né? Porque, embora a qualidade do meu tempo eu acho que seja boa, eu sei que a quantidade do tempo também interfere. Porque você falou aí, a sua filha estava crescendo e tal, e você não estava ali acompanhando. Isso acontece comigo também. Eu tenho 3 filhos, cada 15 dias que eu vou em casa, ou às vezes um pouco mais que eu vou em casa, é um fiozinho de bigode novo que está nascendo no meu de Mudou 16 alguma coisa, anos. né? Sabe? É uma história nova que o meu de 9 vem me contar. Que às vezes, não, tipo assim, no dia a dia ali, aquilo passa despercebido, ele não me conta numa videoconferência. E isso pesa, sabe? Eu acho que existe um conflito, né? Existe um conflito pessoal de ter que administrar isso. Embora tenha um propósito, existe um conflito pessoal. Só que assim, tudo é questão de escolhas, né? E o que eu acho que os meus filhos percebem também é que o que eu faço hoje é para o bem deles também. Eles têm essa consciência, né? De que o que eu estou plantando hoje, quem vai colher são eles mais tarde, entendeu? Por eles, né? E eu me criticava muito em relação a isso, sabe? Até que um dia o meu do meio escreveu uma redação na escola falando de mim. E assim, na visão do meu filho, eu sou uma super heroína, sabe? Aquilo me fez enxergar que eu não estava sendo tão culpada assim, que eles estavam entendendo o que estava acontecendo, porque internamente fica na cabeça da gente, mas que é o que eu falo, se fosse um homem nessa posição, estaria tudo certo. Mas como é mulher, o que eu mais escuto mas como que você tem coragem de deixar seus filhos lá e ficar no Rio? Eles não sentem sua falta? Você não sente falta deles? É uma pergunta até cruel, porque sim, eu sinto falta deles e muita. Sim, eles sentem minha falta e muita. Entendeu? Só que existe um contexto, existe um propósito profissional meu, existe um propósito pessoal que querendo ou não, agregar renda em casa, entendeu? Então, assim, desmistificar isso. A mulher também, ela tem que estar nessa posição. O homem, ao contrário, o homem também tem que estar na posição de cuidar dos filhos, e não só a mulher. Entendeu? Isso também tem que ser jogado aos ventos para desmistificar que só a mulher que cuida bem dos filhos. Só o marido que pode viajar, morar fora e trabalhar fora. Porque no meu contexto, eu te falo que meu marido cuida melhor dos meus filhos que eu. De cuidado com criança. Ele é mais atencioso do que eu. Entendeu? Isso não o desabona como homem, não o desabona como profissional e nem me desabona como mãe. Sem dúvida. A gente só é diferente. Essa questão aí, a gente até conversa muito sobre isso em off, né? No off, sem as câmeras. Isso aí, na verdade, o entendimento tem que ser ali no seu âmbito familiar mesmo. Você, seu marido, seus filhos.
Porque quem tá de fora nunca vai entender isso. Não entende. Ninguém vai entender que dentro de você, né, pulsa ali a veia empreendedora, a veia corporativa, de querer crescer, de querer galgar posições que muitas mulheres, muitas pessoas não se interessam em alcançar. Né? Quem tá de fora só enxerga isso como, você tem coragem. Não é questão só de coragem. Realmente, precisa ter coragem para fazer isso. Sim. Mas uma coragem no ponto de vista bacana, de tipo assim, realmente, não é só meu marido que tem que fazer isso, não. Surgiu a oportunidade para eu fazer, também vou fazer, poxa. Minha família precisa disso. Sim. Né? E é aquilo que eu acabei de falar. Eu acho que tem que ter um entendimento dentro da sua casa. As pessoas que estão à volta, acho que tem que jogar num saco furado. Exatamente. E assim, eu nem entro nessa argumentação. Porque assim, eu sei que isso gera polêmica, eu sei que isso também gera preconceito e críticas, né? Com certeza. Tipo assim, não é possível que mãe é essa, né? Que mora no Rio, filho, tipo assim. Só que é exatamente isso. Existe um acordo, né? Existe um acordo entre a gente para que as coisas aconteçam dessa forma. E acontece bem. E ele lida de boa, assim. Eu costumo brincar nos bastidores também, que ninguém precisa ver o choro que eu solto debaixo do chuveiro. Entendeu? Ninguém precisa ver. Precisa. E eu choro muito debaixo do chuveiro. Imagina. A Rubi casca grossa, no fundo é uma mocinha. Com certeza. Entendeu? Precisou ser, né, para poder sustentar todo esse Exatamente, mundo. Entendeu? Então, assim, só que existem os conflitos. Isso sem dúvida. Depois que você vira mãe, a culpa vem Potencializa junto. mais ainda, né? A culpa vem junto. Eu podia estar dentro de casa cuidando dele, sendo dono de casa. Nada contra quem escolheu ser dono de casa. Não é o que eu escolhi para mim, eu nem tenho perfil de ser dono de casa. Tá tudo bem. Mas mesmo sendo dono de casa, estando com eles, eu ia me sentir culpada por várias coisas, entendeu? Então, assim, quando você vira mãe, a culpa vem embarcada, isso é fato. Sempre acho que eu não sou pai ainda, mas eu imagino que sempre tá achando que tá faltando algo. Sim. Sempre tô deixando algo a desejar, né? Exatamente. Cleber pode dizer até mais do que isso, Cleber tem filho. Mas a visão do pai e da mãe é diferente nesse quesito que ela tá falando, né? Assim, eu acho que pela criação, né? Pelo mundo, pela sociedade que criou o homem dessa forma, né? Mas é muito diferente. Eu penso dessa forma, mas eu vivenciei muitas coisas. Tive que me moldar de novo, né? Eu tive que tirar muitas crenças que eu tinha, tirar muitos preconceitos para poder ser hoje o Kleber que tá aqui, que pô, sente saudade da filhinha, sente saudade do filho, que na hora de planejar qualquer coisa, sempre coloca a família ali dentro do planejamento. Porque hoje em dia, como você falou que não é pai, os homens hoje em dia só pensam em levar a provisão. Não, você tem que entender, eu tô trazendo a provisão. Que na realidade não é isso, que você sacrifica muita coisa mesmo. Tem que botar na balança ali e ver realmente o que vale a pena, né? Exatamente. Tem uma predisposição de cada pessoa, né? Por exemplo, do homem, ele tem uma predisposição a isso mesmo, historicamente. Isso desde sempre foi assim. A sociedade, né, criou isso daí. Sempre foi assim, mas não precisa ser sempre assim. Pode ter sido um acordo, que você falou. Um acordo, e isso pra mim que é o mais importante, ter um acordo. Eu não acho que seria certo ou errado, não acho que é o outro lado falar só isso é errado ou certo. Eu acho que tem que ter um acordo, a pessoa tem que entender. Mas, claro, a flexibilidade, tudo que é rígido é um problema. Você tem que ter sempre a flexibilidade. É aquilo que eu sempre falo. Eu acho que o equilíbrio, né? O equilíbrio fala tudo. Porque antes de mulher é uma pessoa que também tem planos, sonhos. Sim. E que traçam por isso também. Apesar de ser mãe, é um sonho que você falou. Mas também você tem sonho de ser bem sucedido no que você faz. Exatamente. Tem ser sonho de pessoal. E, poxa, caraca, eu tô sendo útil pro mundo. Tô tornando o mundo melhor. Como é que eu faço? Sim. Aí, assim, se tem uma coisa que eu me preocupo muito é que recado que eu tô deixando pros meus filhos. Entendeu? Que exemplo que eu tô dando pros meus filhos. Entendeu? Isso me direciona, sabe? Isso me conduz à minha história, entendeu? Então, assim, existem valores que são inegociáveis, entendeu? Então, é isso que eu tento passar para os meus filhos. Quais são os valores da nossa família? Os valores da nossa família é uma família sem discriminação a esse tipo de coisa, entendeu? É enxergar que a mulher ela pode ser tão
tão forte e tão necessária no mercado de trabalho quanto o homem, entendeu? E que não é vergonha para nenhum homem ficar em casa lavar louça, entendeu? Porque o meu marido tem a empresa dele, ele cuida da empresa dele, só que chega em casa, ele cuida da casa, ele administra a casa, ele faz compra de supermercado, entendeu? Ele leva os meninos para a escola e tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem, não tem... eu faço isso também. A gente não vê problema com isso, entendeu? A gente não vê. A reunião de escola, eu não tô lá, é meu marido que tá. Aí. E tá tudo ótimo, tá tudo bem, entendeu? Ele não precisou abrir mão da empresa dele, mas ele assumiu aí um papel que, socialmente falando, seria meu. Sim. De estar ali cuidando dos meninos, levando os meninos no médico e tal, enfim. Para a sociedade, esse é sempre o papel da mãe, né? E não do pai. Isso faz parte do meu relacionamento, né? Porque como eu também sou empreendedor e tal, tem dias que eu tô mais em casa do que a minha esposa que trabalha no CLT, trabalha por escala, aquela coisa toda. E eu percebo isso, assim, muitas pessoas chegam na minha casa, quem fez a comida foi eu, quem arrumou a casa foi eu, sabe que? Pessoas ficam começando, seu marido fez isso, não sei o quê. Você vê que tem ali um preconceito e discriminação. Sim. Mas eu concordo plenamente com a colocação do Matheus, com a sua colocação. Eu acho que o que é acordado dentro da família, não vou nem falar só do casal, porque hoje é sua família, são seus filhos, seu marido, né? Eu acho que é o que vale. Pra mim é o que vale. Entendeu? Ele que vai fazer a comida, ele que vai... Beleza, foi acordado isso, tá bom pros dois lados? Beleza, vamos seguir. Porque não é à toa que você tá aí quase 17 anos casado, ou quase 18, não sei, você falou, né? 17. Então, 17 anos casado, né? Então tá dando certo. Sim. Não é um relacionamento que nasceu ontem, né? Tá um relacionamento prematuro, é um relacionamento já maduro, já tá indo pra fase adulta, né? Então, isso tá dando certo, não é... Já é maduro, já tá consolidado, vamos dizer assim. Com certeza. Então, já estão ali, alinhados. É o que eu acho que hoje é o problema de agora saindo um pouco da empresa, indo para o problema dos relacionamentos hoje em dia, né? As pessoas não querem alinhar expectativas. Sim. Não alinham expectativa. Aí lá na frente vem o desencontro. Não, Matheus? Exatamente. Ou então cede muito no início, né? E cede muito no início, ou se molda o outro no início. E quando percebe, fala, não, eu me moldei demais, mas não é essa a pessoa que eu sou. A minha identidade é outra, eu gosto de outras coisas, enfim, esse conflito realmente existe. Mas eu acho que tudo é questão de respeito, eu acho que tudo é questão ali de um se conectar com o outro da forma que o outro é, né? Sem exigir demais que o outro também mude a sua essência, mude a forma como ele é para te agradar e para entrar dentro do seu universo. Né? Eu acho que isso tem que respeitar e né, as coisas vão acontecendo. Mas é difícil, né, isso, né, Cleber? Porque é muito difícil. Como lida com isso? Porque é que eu falo muito aqui também internamente. É orgânico. As pessoas são pessoas, e as pessoas estão sempre mudando. Ontem que dava certo, hoje já não dá certo. Sim. Hoje que dá certo, amanhã não vai dar certo mais. É difícil lidar isso. Esse jogo da vida, realmente, eu falo, é o jogo mais difícil. E relacionamento também, eu atribuo. Relacionamento e esse jogo da vida nosso, cara, é conciliar o que a gente quer com o que o... E no caso de você, tem mais 3 pessoas, né? Só tu e seu marido. É mais 3 ainda. Sim. Então imagina, tem que pensar no que é melhor para todo mundo. E é o que eu falo, eu acho que tudo também... eu acho que a pergunta que a gente sempre deve se fazer, o que faz sentido para mim nesse momento? Essa história que eu estou vivendo agora faz sentido? Existe uma contrapartida? Porque é bobagem se falar que você não espera contrapartida. Sim. Né? Existe uma contrapartida? A pergunta vale a pena tanta renúncia? Então, enquanto tiver, vamos colocar 80% dessas perguntas forem sim, eu acho que está tranquilo, dá para administrar. A partir do momento que você começa a questionar se o que você está vivendo vale a pena ou não, eu acho que é um momento de reflexão ali e falar assim, não, peraí, deixa eu ver onde é que eu estou ganhando, onde é que eu estou perdendo e e qual decisão que eu preciso tomar. Porque é o que eu falo, hoje... claramente a minha vida não está em equilíbrio.
né? Eu falo que 80% hoje da minha dedicação é profissional e eu tenho 20% para minha família. Aí o questionamento isso faz sentido para mim nesse momento? Entendeu? Então, se faz sentido nesse momento, a gente mantém o acordo e segue firme. A partir do momento que eu enxergar que isso não faz tanto sentido mais, aí a gente toma alguns outros rumos e, enfim... Para se alinhar novamente. Para se alinhar novamente, Exatamente. Isso. Eu chamo isso que você está falando... Assim, eu não acredito, agora é uma opinião minha, sei que convidado é você, que assim, ninguém consiga viver dessa forma, 80-20, 80-20. Eu chamo isso de uma janela de hiperfoco, falo, é esse momento que eu tô dedicando pra isso, é uma janela. Mas talvez pra sempre, cara, ser insustentável. Foi o que o Kleber falou, chegou nesse ponto do Kleber, que ele falou, pô, caramba, tô me dedicando muito ali, e, pô, minha filha cresceu. Mas assim, é isso mesmo, tudo é uma janela. Às vezes agora a hora disso. Você falou exatamente tudo. Agora a janela é isso. Tem esse pico, você precisa não tem às jeito. vezes sacrificar algumas coisas para atender. É igual eu falo, quando eu tive filho, meu primeiro filho, por exemplo, eu entendi que naquele momento eu precisava me dedicar à minha família. Exatamente. Então, até os 5, 6 anos do meu filho, eu era ali 100% minha família, eu cuidava dos meninos, meu horário de trabalho era de 7, porque eu deixava eles na escola, então era de 7h30 até 5h30, porque eu tinha que sair correndo para pegar eles na escola. Então a minha dedicação era exclusiva para eles. Então, assim, só que em contrapartida, profissionalmente desequilibrou. Isso aí. Entendeu? A janela, tem que ter aquela janela que dá uma dedicação maior. Exatamente. Agora eu tô num pico que eu preciso realmente... Profissionalmente. Sacrificar isso profissionalmente falando. Mas vai chegar uma hora que as coisas voltam a se estabilizar. Sem dúvida. O problema é que eu sou tinhosa, né? A hora que estabiliza, aí eu dou um jeito de desestabilizar. Pega outro desafio, né? Então, assim, mas eu acho que é isso que me mantém viva, sabe? É enxergar uma perspectiva de novos desafios que me mantém, que me motiva. Entendeu? Eu gosto disso. Talvez se eu tivesse num ambiente mais estável ali, talvez eu não tivesse tanto motivada assim para continuar, enfim. E a gente sente muito isso, né, Cléber? E essa é a questão, eu até atribuo isso eu faço até uma analogia, né? Coração, quando ele tem uma linha reta, estabilizada, quer dizer que morreu. A gente precisa ter aquele alto, baixo. E vamos andando. O Biane já tá com 1h12. Caraca, o Biane. Passa rápido, né? Passa rápido. Mas olha que tem muito assunto ainda. E tem muito Daqui assunto. a pouco eu peço pra abrir uma cerveja. Mas a gente gosta de fazer uma brincadeira aqui, Rubiane, que a gente chama de bate-bola. Que é o quê? A gente vai falar uma palavra e você fala o que vem na sua mente de primeira. Então vou deixar o Kleber iniciar, Kleber. Te dar essas honras. Sua profissão. Hoje é o que me motiva. Beleza. Vou dar o padrão, né? Família. Isso aí, a gente tem que cortar essa palavra. Família, mas ficamos alguns episódios sem. Ficamos, mas perdoa a gente. Minha família é tudo pra mim. Incrível. As pessoas falam muito isso. A família é tudo. Na verdade, todo movimento que eu faço é em prol dos meus filhos. Religião. Eu acredito em Deus, não tenho religião, mas eu acredito em Deus. Sou muito temente a Deus. E confio plenamente em todo o direcionamento dele. Agora vou dar uma palavra só, agora vou até dar um contexto. Como é ser mulher no ambiente de trabalho? É um desafio de às vezes, você precisar se impor para dizer que o que você está falando faz sentido. Não só lá no trabalho, às vezes, também como na vida, né? Sim. Muito doido. É isso, Rubiane. Só queria que você, antes de finalizar, desse um recado para aquela câmera ali, para quem quer ingressar nessa área de TI, que é mulher, que sente que já olha, que tá novinha às vezes, e olha, caramba, olha o desafio. Tá começando agora, né, Matheus? Começando. Novinha não, tá começando agora. E que pessoas que às vezes falam assim, caramba, olha o desafio que eu vou enfrentar, e às vezes estremece por isso, acho que não vai ser capaz de passar. E você é um exemplo que passou por isso. Sim. É gestora de TI, não só lá do Cataratas que você está hoje, mas já foi em outras empresas. Então acho que você é mais que um exemplo para poder dar um recado para essas pessoas que vão se inspirar com certeza com você. Na verdade, o recado que eu tenho para dar para as mulheres que estão me assistindo, eu não digo nem só na área de TI. Eu acho que hoje a mulher ela tem condição de estar onde ela quiser. Ela não precisa estar só na área de TI. Ela pode e deve lutar
e correr atrás dos seus sonhos, independente de se o seu ambiente é extremamente masculino, ou se ela se sente intimidada pelo medo de encarar o desafio. Eu acho que o mais importante é ela ter a plena convicção de que ela pode ser o que ela quiser. Esse é o meu recado, independente de ser área de TI ou não, eu acho que esse é o meu recado para as mulheres. Sem dúvida nenhuma. Pô, Ruby, obrigado de verdade. Eu que agradeço. Honra a gente estar com você aqui, né, Kleber? Muita honra. A gente cogitou esse nome desde as primeiras reuniões, não foi? Foi um dos primeiros nomes que a gente... De verdade, eu de verdade. Estou muito honrada de participar desse projeto com vocês. Eu tenho certeza que já está dando super certo. Sem dúvida. Vai dar mais certo ainda. E contem comigo aí para a vida, né? Eu costumo falar que eu faço conexões, não são conexões temporárias. Eu faço conexões para a vida. E vocês dois se conectaram comigo desde o início. Então, onde eu estiver, vocês podem ter certeza que vocês têm um cantinho aqui no coração. E tá gravado, eu tenho prova agora, hein? Eu vou cobrar. Obrigado, Ruby. Mas antes de terminar, Kleber, o que as pessoas têm que fazer que ficou assistindo a gente até agora, cara? Se ficou assistindo até agora e ainda não se inscreveu no canal, pessoal, tá de brincadeira, né? Se inscreve, deixa o like. Ó, pessoa que veio aqui hoje, cara, abriu um horizonte, um leque de informação aqui pra gente. E você não deu nem um like pra dizer assim, gostei desse conteúdo. Então, dê o like, comenta aqui embaixo, se inscreva, siga o Pod no Sofá em todas as plataformas de áudio, de plataformas de vídeo. Vai lá e dá uma força pra gente, tá bom, pessoal? E comente aqui embaixo no vídeo, porque é isso que motiva a gente a ver um comentário, motiva outros convidados a virem, que falam, caramba, estão vendo meu vídeo, estão se inspirando. Então, façam isso, combinado entre eu e você, tá bom? Então, galera, um beijo, até a próxima terça. Tamo junto. Tchau, beijo. Tchau.